Nós estamos aqui no Manuel Bento para mais uma live da Evangelho Terapia. E eu queria convidar todos que estão nos ouvindo e nos vendo nesse momento para que a gente possa fazer uma vibração, uma prece inicial para a nossa live de hoje. Então eu convido a todos para que cerrem os seus olhos, se posicionem da melhor forma possível, onde estiverem, e vamos juntos mentalizar Jesus, que é o nosso mestre e nosso irmão maior, e agradecer a Jesus pela oportunidade que temos de, mesmo estando à distância, continuar conectados através do Wi-Fi do amor, através do Wi-Fi da boa vontade e da fraternidade. Que a nossa tarde possa ser a melhor possível, inspirada pelos bons espíritos, para que a gente possa trazer temas que sejam interessantes para influenciar no nosso comportamento de forma positiva, que aliás é o tema de hoje, né? Então que Jesus nos abençoe para que possamos terminar com êxito essa nossa obra, essa nossa tarefa de hoje, e que todos nós possamos estar em paz, que assim seja. Bom, o tema que eu escolhi para hoje é esse aí, o comportamento do espírita. Na verdade é uma palestra repaginada que eu fiz, que era o Espírita no Mundo. Algumas pessoas lembram dessa palestra porque ela tem mais de 25 anos. E eu estava repaginando e olhando que, na verdade, nesses 25 anos, pouca coisa mudou em termos de comportamento, né? Inclusive em termos de necessidades do próprio espírita em si. Por isso que eu resolvi, inclusive, gravar essa palestra fazendo essa live. Depois eu vou colocar ela lá vai estar no canal do Gembe, né? E depois eu vou colocar no meu canal no YouTube. Por que a gente falar do comportamento do espírita? E em que eu estou me baseando para fazer isso? Bom, vamos falar um pouquinho da nossa experiência, né? Nós somos espíritas há 35 anos e como presidente aqui do Gembe há 30. Então, nessa jornada aí de 30 anos presidindo uma casa como a nossa, eu pude observar muita coisa. Pude observar não só o comportamento de frequentadores, como também o comportamento dos nossos colaboradores. E uma casa como a nossa, no tamanho que ela é, vocês podem ter certeza que ela é riquíssima em experiências nesse sentido, na questão do comportamento. Porque nós estamos falando aí, na época que nós estávamos funcionando plenamente, numa frequência de 4.000 pessoas por semana aqui na casa. 1.000 alunos fazendo curso e mais de 600 pessoas colaborando, né, como voluntários. Então tem aí uma gama, né, de informações para trazer essa experiência e poder fazer essa análise do comportamento do espírita. O que a gente vai, na verdade, fazer uma análise aqui, com base na observação, é o espírita, né, e a sua convivência no mundo. Porque muitas pessoas acham que o espírita, ele tem que ser espírita só na casa espírita. Muitas pessoas acham que o médium só é médium na casa espírita. E esquecem que, na verdade, nós somos espíritas 24 horas por dia, assim como somos médiums 24 horas por dia. E nós não vivemos no centro espírita, nós vivemos no mundo. Então, outra questão que fica também é: por que eu, como espírita, de repente, tive a oportunidade de ter esse aprendizado? Por que o Espiritismo veio até mim, né? E eu estou me integrando a ele? Qual é o maior objetivo? Muitas pessoas ficam se questionando das suas missões, né? Puxa, para que eu vim? O que eu estou fazendo? Qual é o grande objetivo? Então, como espírita, a gente tem que pensar um pouquinho diferente das demais pessoas. E é isso que a gente, nessa palestra aqui, vai tentar passar como reflexões, tá? Não é imposição, não é uma constatação efetiva, né? Mas fruto de observação. E aí o que eu vou pedir para você? Que você tente, à medida que eu vou desenvolvendo aqui o tema, tente se localizar
como espírita, né? Quem é você aí como espírita, tá bom? Para a gente entender esse assunto, vamos primeiro tentar decifrar ou identificar quem é o espírita. Quem é este ser? Bom, na maioria das vezes, e eu poderia dizer com exatidão isso, o espírita não é ninguém diferente de ninguém. Ele não é melhor, ele não é escolhido, né? Se a gente for parar para pensar, inclusive, ao longo dos anos, hoje mudou um pouquinho, mas ao longo dos anos, o espírita, na verdade, era uma pessoa que chegava na casa espírita, às vezes em frangalhos. Há um costume de se dizer, né, que a maioria vem pela dor, tá certo? Apesar de que hoje em dia tem pessoas que vêm para o estudo mesmo, tem pessoas que vêm pelo conhecimento, tentar buscar um conhecimento diferente e tal. Mas, se a gente for parar para pensar, a grande maioria vem pela dor. Então, nesse sentido, o espírita não é ninguém diferente, nem melhor do que outros qualquer. Apenas ele está vindo buscar, de repente, né, um amparo, uma explicação ou um consolo para algum episódio que aconteceu na sua vida. A maioria das pessoas que aportam nas casas espíritas, que vêm nesse sentido pela dor, são pessoas que ou tiveram alguma desilusão, perda de algum ente querido, perda de um emprego, ou um amor, ou desilusões em si, que não encontraram, inclusive doenças, pode ser também, não encontraram, né, lá no mundo material as explicações ou as respostas para seus questionamentos. Aí vem em busca de alguma coisa e aportam a casa espírita, tá? Só que aí eu pergunto para vocês, esses que aportam a casa espírita é de fato o espírita? Ainda não, né? Por quê? Porque, olha essa imagem aqui, né? Despender o mínimo esforço. Também a grande maioria das pessoas que aportam as casas espíritas são pessoas que não querem ter compromisso. Como essa brincadeira que eu estou fazendo aqui com a imagem, né? Querem despender o mínimo esforço possível, querem a solução dos seus problemas, tá? Não é comum a pessoa sentar diante de um atendente lá, por exemplo, no acolhimento fraterno, e querer saber se está falando com o espírito, né? Ou querer que o espírito diga o que ela tem que fazer. Então são pessoas que não estão preocupadas em assumir compromissos. Então essas ainda não são espíritas, tá? E aí eu vou dizer para vocês que existem muitas pessoas que se dizem espíritas, mas que de fato não frequentam uma instituição ou não estudam. Elas se simpatizam com o espiritismo, mas sequer têm o conhecimento necessário, né, para dizer que é um espírita de fato. Então esses não são espíritas, tá? O espírita, na verdade, é aquele que fica, né? Ele passa por aqueles tormentos todos lá iniciais, do acolhimento, ele entende que ele precisa, de fato, fazer um trabalho, a doutrina começa a falar alto, quando ele ouve as palestras, né? A doutrina começa a transformá-lo, ele se sente acolhido, se sente bem, e ele quer estudar, ele quer se aprofundar. E, consequentemente, ele quer se voluntariar, ele quer trabalhar. Então, este, para mim, é o espírita, é aquele que está lá na casa espírita se dedicando, né? Podemos até dizer que também os alunos, né, que estão estudando são espíritas. Mas o público em si, né, aquele que de fato pode se considerar espírita, é aquele que está em atividade. É aquele que compreende a doutrina e a coloca, né, em prática no seu dia a dia, com todas as dificuldades possíveis, né? Mas ela tenta pelo menos colocá-la em prática no seu dia a dia, que é o que eu falo aqui, dedicação e prática espírita, tá bom? Talvez aqui muitos de vocês estão começando a se inserir, né? Bom, eu sou um espírita porque eu pratico, né? Eu vou lá, eu frequento, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, não é assim? Eu estudo. Então esse aí a gente pode dizer que é o espírita. E de novo, é alguém especial?
se torne especial por ser espírito? Ainda não, né? Porque o que acontece? Vamos tentar traçar em uma linha de tempo, né? Você chegou, foi atendido, foi lá se dedicar, passou a fazer um tratamento, estudar, começa a se dedicar à prática espírita, e aí eu diria que você pode passar por algumas fases, não necessariamente são fases que são sequenciais, e não necessariamente todos passarão por elas, mas por aquilo que eu já falei no início, pela observação, eu pude captar e pude entender que existem essas fases aqui, ó, que a gente vai ver agora. A primeira é essa aqui, a primeira fase é da euforia e do encantamento. Nossa, você fica animado, você fica exaltado, você fala, nossa, que doutrina maravilhosa, por que eu não conheci antes? E aí você quer se dedicar, você quer se inserir de toda forma, e você fica, de fato, motivado. Então, eu diria que a grande maioria passa por essa fase aqui, né, que é da euforia do encantamento com a doutrina. Né? Passa a devorar livros, passa a frequentar a casa espírita, às vezes até em exagero. Né? Tem pessoas que exageram na dose, tá certo? Mas entra nessa fase aqui. Né? Porém, se não tomar cuidado e se não estudar de fato a doutrina, você pode entrar em outras fases, tá bom? Que é essa segunda aqui, ó. Pode acontecer que você entre numa fase de decepção e desencanto. Puxa, como assim? O espírita decepcionado ou desencantado com a doutrina? Não é com a doutrina, é com os próprios espíritas. Por quê? Você estava naquela fase toda lá do encantamento, né? Naquela fase da euforia, achando que, inclusive, você olha lá o palestrante, que nem eu, por exemplo, que estou aqui palestrando, né? Você acha que é uma pessoa especial, né? Você vê o dirigente do trabalho, você acha que é um santo encarnado. E aí, com o tempo, você vê aquela pessoa fazendo coisas de um ser humano normal, às vezes se equivocando nas coisas. E se você não parar para prestar atenção, de repente você pode se decepcionar, você pode se desencantar. Por quê? Porque você idealizou um espírita, você idealizou uma pessoa, ou um tipo, né, específico. Quando, na verdade, o espírita é aquele que está aprendendo. Todos nós estamos. Não existe espírita pronto. Não existe um espírita formado. A doutrina é uma doutrina nova e todos nós estamos aqui em função, né, em fases diferentes de aprendizado, naturalmente, mas estamos aprendendo. Então, às vezes, aquela pessoa que você criou, aquele vínculo de, como se fosse um ídolo, né, te decepciona. E aí você pode entrar nessa fase aí, que é uma fase que eu diria que é até meio chata, porque começam a vir questionamentos ao contrário, né? Porém, isso aí também não é um comportamento do espírito estudioso, porque o espírito estudioso sabe que ninguém é perfeito, sabe que nós estamos aqui num processo de desenvolvimento. Aliás, o espírito estudioso sabe, e ele acompanha aquela frase do Kardec identificando o espírito. Kardec diz que o verdadeiro espírita, né, é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências, as suas más inclinações. É uma pessoa que está num processo de esforço. Então, cuidado nesse aspecto aí, tá? Porque o que pode acontecer? Se você não... Eu vou voltar aqui novamente. Se você não souber trabalhar isso aqui, você pode ter algumas dificuldades aí, tá bom? Porém, tem uma terceira fase que eu acho que é bacana. Você passou, de repente, pela primeira, não passou pela segunda, ou passou pela primeira e pela segunda, e você chega na terceira aqui, que é a fase que eu chamo de acomodação e entendimento. É uma fase em que você faz os questionamentos necessários, você recebe as respostas adequadas, e através dessas respostas você vai trabalhando a sua mente, você vai aprendendo a raciocinar na fé, que é o que o Kardec esperava, ou pelo menos que ele preconizou, né, da fé raciocinada. Então você se acomoda e você passa a fazer uma série de entendimentos e se dedicação de fato, né, como espírita que é.
Isso é uma fase interessante, porque é uma fase de muito estudo, né? E de muita... É uma fase até laboriosa demais, porque você passa a trabalhar bastante, né? Em função da causa. Uma outra coisa que causa... Vou voltar novamente aqui, ó, que causa problema aqui nessa questão, é que as pessoas colocam a casa na frente da causa. A casa espírita em relação à causa espírita. Uma coisa não tem nada a ver com outra, porque você pode ser espírita, estando nessa fase aqui de acomodação e entendimento, em qualquer casa espírita. Você pode ser espírita, inclusive, não frequentando uma casa espírita, porque o que vai influenciar, na verdade, é o teu comportamento no mundo, né? Como eu já coloquei lá atrás, tá certo? E aí a causa espírita é mais importante do que a casa. Porque o problema é quando você se apega demais à casa. Vocês não têm ideia, nessa época de pandemia, nós já estamos indo aí para o 4º mês fechados, né? A quantidade de pessoas que sentem falta da sua presença física na casa. E aí eu quero fazer um convite para vocês pensarem, será que você não precisa primeiro se dedicar à causa e depois a uma casa? É só para pensar, tá bom? Nem eu tenho as respostas também para isso, porque nós estamos aprendendo uma série de coisas nesse período aí de quarentena, né? E todos nós estamos vivenciando. Uma outra fase é essa aqui, olha, a fase quarta fase aqui, que é a fase do estudo e da aplicação, né? E para os alunos do GEMB, eles entendem muito bem essa figura aqui, tá? Porque o que tem que ler, o que tem que estudar, não é brincadeira. Aliás, algumas pessoas não conseguem se adaptar, né? Tem pessoas que reclamam demais das exigências e tal, porém é a forma como o GEMB se estruturou no ensino. Então eu até trouxe essa figura aqui como uma espécie de brincadeira, né? Para justamente falar sobre isso. Não dá para ser espírita sem estudo, né? Não dá para você buscar a sua transformação, ou mesmo também se dedicar à causa, né? Se você não tiver o estudo adequado, tá certo? Então você pode passar por essa fase aqui, que é uma fase muito legal. E mais, eu diria que esta fase, ela é eterna para o espírita, até desencarnado. Por quê? Porque nós precisamos continuar estudando. Não tem idade para parar de estudar. Não tem tempo. Eu já fiz todos os cursos. Refaz novamente. Sabe? Já li as obras, releia novamente, não tem problema. Nós que damos aula, inclusive, nós temos umas coisas interessantes que a gente observa, que você lê um livro lá atrás, né? E aí você vai dar aula, você vai preparar alguma coisa, você passa a estudar o livro novamente, você capta coisas que você não tinha captado antes. Por quê? Porque teu nível de amadurecimento de repente é outro, entendeu? Então você agora tem uma outra compreensão, e aí você consegue captar coisas que antes você estava meio que travado, né, para entender. O seu entendimento passa a ser diferente. Por isso que eu falo que o estudo, e até brinco, né, dizendo que essa fase aqui ela é eterna a partir de agora. Você passou por todas as outras, chegou nessa, aí essa vai perdurar para o espírita, né, que de fato se dedica com responsabilidade na causa, né? E aí o que acontece? Você passou por essas situações todas, você está agora aqui se dedicando, está estudando, e sem você perceber, começam a mudar hábitos na tua vida, né? Isso é uma coisa que você talvez não perceba, as pessoas percebem antes que você, inclusive, porque elas falam, você está diferente, você não é mais o mesmo, você já não gosta das mesmas coisas. Então você começa a selecionar aquilo que você quer ver, por exemplo, os filmes, né, as músicas. De repente o esporte até não tem mais tanta, sabe, paixão como você tinha antes. Você começa a selecionar as rodinhas de amigos, os lugares que você quer ir de fato. Você já não se sente tão bem em determinados ambientes que antes te agradavam. Então você começa a transformar os seus hábitos. E de novo, às vezes, as pessoas com as quais você convive ou convivia
elas percebem antes de você. E aí eu diria que aqui a gente começa a entrar numa situação que ela também traz um certo risco para a gente, tá? Porque essas mudanças de hábitos vão fazendo com que a gente meio que se dedique ao extremo à doutrina, né? Ou à casa, ou à causa, né? E a gente tenha uma certa tendência a se afastar do mundo, a se afastar das pessoas, a se afastar das coisas que antes nos agradavam. Mas lembra, você é o espírita para viver no mundo, ou você é o espírita para viver na casa espírita, né? Então essas questões de mudança de hábitos, elas têm que ser consideradas de uma forma leve. Ela não pode ser uma coisa impositiva, né? Você não pode se afastar do mundo, porque é um mundo que vai dar oportunidade para você experienciar as coisas, para você, através, né, até se forçando a vivenciar determinadas coisas, ter os seus aprendizados. E mais, você também, com o seu comportamento, ajudar a mudar o comportamento do outro. Porque imagine a seguinte situação: todo espírita que gosta da casa espírita, de transformação, e ele não consegue conviver no mundo e decide que vai só viver na casa espírita. Então nós temos que esperar as pessoas chegarem na casa espírita para ajudar na transformação, quando na verdade a gente poderia estar trabalhando lá no mundo com o nosso comportamento diferenciado, mesmo vivenciando situações as quais não são agradáveis para nós, para ajudar a transformar o mundo. Então, se você, como espírita, queria saber se você tem alguma missão, tá aí talvez uma resposta, né? Que tal essa? Você ajudar a transformar o mundo, agora com o conhecimento que você tem. Então vai falar assim, é fácil? Não é. Mas nós estamos aqui todo mundo aprendendo, não é assim? E aí a gente pode vivenciar situações, né, em que, inclusive, essa situação aqui na mudança dos hábitos, ela pode chegar a um ponto em que outros comportamentos passam a serem adotados, tá? Vou explicar mais ou menos aqui alguns comportamentos que eu observei das pessoas que passaram a se dedicar na casa espírita, tá bom? O primeiro, que é o mais perigoso na minha forma de ver, é esse aqui, ó, que você pode se isolar e se fanatizar, tá? Você passa a ser o espírita que quer transformar o outro, não pelo seu comportamento, mas pela verborragia. Você passa a discutir os conceitos espíritas com pessoas que não estão preparadas. Você quer forçar a transformação delas, né, para que elas sigam aquilo que você acha que é o certo. Gente, não tem coisa pior. As pessoas reclamam, né, de evangélicos que batem a nossa porta, mas um espírita que quer transformar o outro é tão chato, mas é chato demais. Por quê? As pessoas não estão preparadas para ouvir, entende? Mas você quer transformá-las, porque você acha que o espiritismo melhorou para você e você quer que o outro também se melhore, mas a doutrina espírita não é para todo mundo ainda. Porque lembra lá no início que eu falei que nem todo mundo quer despender esforço? Nem todo mundo quer se dedicar de fato? Então nós precisamos tomar cuidado com essa questão, porque senão a gente pode se isolar e pode se fanatizar. E não tem coisa mais chata do que você virar um espírita fanático. Tá? O que pode acontecer também é de você voltar para o mundo. E eu já vi isso acontecer, por isso que eu coloquei aqui. O que significa, na verdade, é que você começa a perceber que você tem, né, você acha, na verdade, né, que você tem que se transformar do dia para a noite, que você tem que mudar seus comportamentos, você já não consegue conviver com as pessoas da mesma forma que convivia antes, as pessoas começam a cobrar o seu retorno ao que você era antes, as suas amizades e tal, e aí você acha que o espiritismo é demais para você, porque você não tem uma compreensão dele como deveria, e aí há uma tendência que você... Tem outra coisa que é importante a gente pensar, né? A tal da reforma íntima, que você acha que tem que ser o espírita, sabe, perfeito. Isso é uma cobrança muito grande
e muito absurda, porque nós estamos aprendendo coisas. E aí eu já vi pessoas desistirem da doutrina e voltarem para o mundo, porque elas não conseguem ser espíritas do mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Elas não conseguem ter o comportamento de espírita no mundo, então elas abrem mão do espiritismo para poder viver no mundo. Porque o mundo lá, você vai ter que ter comportamento, às vezes, não condizentes com a consciência espírita, por exemplo. Tá? Então você tem essa tendência, sabe, de deixar a doutrina e voltar para o mundo. Outra coisa que pode acontecer é você ficar na doutrina, né? E você passa a ser uma pessoa muito crítica e cobradora da situação, né, nos outros. Você fica apontando dedos, você fica exigindo das pessoas comportamentos, inclusive dentro da casa espírita, que é pior ainda. Então você, como espírita, você talvez não tenha absorvido a doutrina como deveria, e você aí tem comportamentos censuradores, comportamentos que a doutrina veio, por exemplo, para nos libertar, né, de conceitos, mas você ainda tem aqueles conceitos enraizados, conceitos de punição, de críticas, de imposição, de um Deus que persegue ou que pune, e aí você trata esses conceitos dentro da doutrina, e você, sem perceber, vira essa pessoa que fica apontando dedos para os outros. Pior, isso é pior ainda se você for um dirigente espírita, ou se você for um líder de um grupo mediúnico, por exemplo, ou um diretor de casa espírita, que eu também já vi muito. Você passa a ser crítico demais em relação ao comportamento dos outros, esquecido de que você mesmo também já teve comportamentos semelhantes no passado, e que você se deu a oportunidade da transformação, ou se é que você se transformou, né? Porque eu, de fato, não consigo imaginar um espírita estudioso agindo dessa forma, apontando dedos, né, exigindo, criticando e por aí afora. Esse não é um espírita. Pelo menos não tem uma compreensão da doutrina como deveria, né? Está mais para um religioso castrador do que um pensador. Tá bom? E pode ser que você, passando por isso tudo, você fique aqui na doutrina equilibrado, que é o que se deseja, né? Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que tem comportamentos equilibrados nas coisas. Ela não tem aqueles comportamentos de cobranças e por aí afora, né? Ela não fica apontando o dedo, ela não é fanática ao extremo, ela também não tem dificuldade nenhuma em conviver lá no mundo. Esse é o espírita de fato. Se você quer perguntar para mim quem é o espírita, eu diria que é esse aqui, é o que fica na doutrina espírita e trabalha na doutrina de forma equilibrada. Ele sabe que ele tem que executar as coisas do mundo, ele vai dar a devida atenção para as coisas do mundo, para os seus familiares que, por exemplo, não são espíritas. Ele vai respeitá-los, ele vai também pedir que ele seja respeitado. O seu comportamento, na verdade, vai angariar ao respeito dos demais e por aí afora. E aí ele vai conviver no mundo de uma forma bem mais tranquila, né? De uma forma colaborativa e de uma forma a ajudar a transformar o mundo, porque é pelo comportamento que a gente ajuda. Então é perfeitamente cabível e desejável que você seja um espírita desta forma aqui, que permanece da doutrina de forma equilibrada. Tá bom? Agora eu vou falar para vocês de um personagem. E aí eu quero ver se de repente vocês não vão se identificar. E se identificarem, não fiquem chateados não, porque na verdade também é fruto da constatação. O que é o personagem, na verdade, o espírita? É esse aqui, ó. É alguém que se apresenta, né, às vezes com... Aliás, tem casas espíritas que as pessoas põem o jaleco branco mesmo, né? Até para diferenciar, né, quem é o voluntário e quem é o assistido. E aí você coloca o seu jaleco branco, vem para a casa espírita, entra, de jaleco ou sem jaleco, é o personagem. Você entra na casa espírita, você se transforma no espírito. Então aqui você fala manso, você trata as pessoas como irmão, como isso, como aquilo, né? Você tende
a esconder determinados comportamentos que você tem no mundo, porque aqui, inclusive, convivendo com pessoas que pensam mais ou menos semelhante, fica até fácil, né? Você não é, de alguma forma, como é que poderia dizer, instigado, né, a mostrar quem é você de fato. As pessoas têm comportamentos semelhantes, né, buscando a paz, buscando equilíbrio, buscando o bem-estar, então fica fácil você ser este personagem aí. Porém, você tem uma tendência, ou a grande maioria das pessoas que eu vi, pelo menos, nesse tipo de comportamento, né, e que criam esse personagem, quando saem da casa espírita, elas voltam para a sua vida normal. Me desculpem aqui a figura, né, porque vocês vão ver que é a mesma pessoa, tá certo? Esse aqui é o espírita na casa espírita e esse aqui é a pessoa no mundo. Nada contra as tatuagens, tá? Porque tem pessoas que acham que a gente é contrário, que a gente tem um certo preconceito. Não, é só para mostrar a diferença, tá bom? Entre o personagem espírita e você lá no mundo. O que estou querendo dizer? Você lá no mundo, você tira o jaleco. E aí você se apresenta no mundo da forma que você é mesmo. Quem é você de fato? E aí, o que a gente tem que se perguntar, e você tem que se perguntar, quem é você aqui nessa história? Não é desejável que você seja o do jaleco lá no mundo? E você pode se apresentar assim também, né? Na casa espírita. Porque você pode ser uma pessoa natural. Você não precisa ser um espírita santinho, entendeu? Aquele já, né? Só que você tem que ter a compreensão, você tem que ter a capacidade de ter o equilíbrio necessário para não vivenciar na casa espírita coisas que você faz no mundo. E o desejável é que você seja o do jaleco, né? Lá no mundo, para ajudar na transformação. Porque tem uma questão que eu quero colocar para vocês refletirem. Nós sabemos que um dia nós vamos desencarnar, tá certo? Todos nós. Não estou querendo que a gente desencarne agora não. Aliás, se puder empurrar mais para frente, melhor. Mas um dia nós vamos desencarnar. Quem vocês acham que vai se apresentar no plano espiritual? O personagem que você criou e que vivencia esse personagem, sei lá, 2, 3 vezes por semana, 2 horas por dia na casa espírita, ou aquele que viveu lá 24 horas por dia no mundo? Quem é que se apresenta lá? Então, você tem que equilibrar as coisas, tá? Você tem que saber que você é uma pessoa que vive no mundo e que tem conhecimentos espíritas. E você vai tentar aplicar o máximo possível desse conhecimento no mundo, sem criar o personagem. Porque quem vai desencarnar não é o personagem, é você de fato. Então, quanto mais você puder colocar o seu jaleco, né, e vivenciar seu aprendizado espírita no mundo, mais espírita você vai ser e menos problemas de entendimento das coisas você vai ter, inclusive ao desencarnar. Bom, vou acelerar aqui para a gente terminar a palestra. Vou falar um pouquinho aqui da questão do papel do voluntário, principalmente você que se voluntária numa casa espírita, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é a seguinte: as pessoas acham que pelo fato de ser voluntário, né, você não, e por não ter um tipo de bonificação, de recebimento, inclusive, em troca, né, você está se dedicando, você vai dedicar, inclusive, parte do seu tempo, parte só, né, até curto do seu tempo, acha que você pode fazer de qualquer jeito, que você pode ir lá e sabe, vou lá dedicar, ou então não vai, né, naquele dia, por exemplo, que tem outros. Não, é só uma coisa voluntária. O papel do voluntário espírita, ele é de extrema importância, porque não existiriam casas espíritas se não tivessem os voluntários. As pessoas acham que a casa espírita é formada pelos diretores, né? Não. Imagine uma casa do tamanho do Manuel Bento. Se não tivesse os mais de 600 voluntários, nós teríamos a quantidade de coisas que nós temos? Nós teríamos a quantidade de atendimentos que nós fazemos? Não faríamos. Então, o papel do voluntário espírita, principalmente, é de extrema importância. Por isso que a visão que você tem que ter de você como voluntário, ela tem que ser diferenciada dos demais.
É uma situação em que você vai entrar para se voluntariar para a sua transformação, para que você está fazendo, na verdade, uma dedicação para você, em primeiro lugar, e depois para a causa, né? E para a casa em si, onde você está inserido. Então é de extrema importância que você tenha esse entendimento, porque o Gembe, ele não é o Edson, ele não é Marinês, por exemplo, ele não é Costa, né? Ele não é a Cecília, ele não é a Sônia, a Zivanilda, ele não é o André Bela, ou seja, a diretoria em si, né? Petronira, que é lá do conselho. Os Gembe são todos os frequentadores, são os voluntários principalmente, e sem os voluntários o Gembe não existiria. Então você tem que ter esta consciência que o voluntário espírita não pode de repente ser alguém meia boca, né? Sabe? Ah, eu vou, mas se não der não vou, coisa desse tipo, né? E aí é de extrema importância que você faça como papel aí de voluntário, que você de fato faça, né, uma escolha com responsabilidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu vou me dedicar, se eu escolhi me dedicar à causa espírita naquela casa, por exemplo, eu tenho que ter responsabilidade na minha escolha. Por quê? Porque não é só eu agora e a casa. Tem todo um envolvimento espiritual também. Tem todo um aspecto aí que a gente aprende com a doutrina espírita que tem que ser levado em consideração. Então, as suas escolhas agora, elas têm que ser com mais responsabilidade, porque não adianta você achar que você não é responsável pelo que escolhe. Porque uma das coisas que nós aprendemos com o Espiritismo é que nós, individualmente, somos responsáveis por nossas escolhas. Nós não podemos deixar, né, a responsabilidade a cargo de alguém, porque quem vive no mundo somos nós, quem vai desencarnar um dia somos nós. E a responsabilidade, então, ela é grande no aspecto, né, das escolhas que nós fazemos, porque, inclusive, Jesus já dizia, né, muito vai ser pedido para quem muito foi dado. É assim? Outra questão é que eu quero um convite aqui para você pensar como voluntário. Ser espírita te torna melhor que os outros? A gente já falou um pouquinho disso lá no início, e eu quero que você preste bastante atenção nessa figura aí. Às vezes você é um gatinho e se olha no espelho e parece o ego é tão grande que você acha que você é mais do que qualquer outra coisa. O espírita, como nós já falamos lá atrás, é uma pessoa que às vezes tem muito mais problemas que as outras, tá? Por isso que inclusive veio para o meio espírita, para ter esse entendimento. Às vezes é alguém mais necessitado, inclusive, que os outros. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não ficar apontando o dedo para os outros, como eu já mostrei aqui também. Tá bom? Você não é melhor do que ninguém. E você está aqui, a única diferença é que você tem a oportunidade de ter aprendizados que os outros não têm, só isso. Só que a responsabilidade que você vai ter com isso é muito grande. Tá? Outra coisa que você tem que pensar é por que eu quero colaborar. Olha, eu decidi que eu estou estudando, eu entrei na casa espírita, eu me informei, eu de repente gostei, quero trabalhar na casa espírita. Por quê? Qual o objetivo? Se o teu objetivo não for aquele, né, o da sua própria transformação, ou aquele que vai te fazer você se sentir uma pessoa satisfeita com você mesmo, com aquilo que você faz, se você está indo, por exemplo, tá, porque você tem que acabar com essa tal mediunidade, por exemplo, tem pessoas que vêm para a casa espírita porque querem só reequilibrar a mediunidade, mais nada, então ela não tem um compromisso, entende? Você tem que se fazer essa pergunta. Por que eu quero colaborar? E por que eu quero colaborar, inclusive na casa espírita que estou indo? Por exemplo, o Gembe. Qual é o meu objetivo com isso? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque não cabe, né, você vir para a casa espírita colaborar e você continuar sendo a mesma pessoa, entendeu? Você continuar tendo comportamentos que não são adequados, né? Você não trabalhar pela sua transformação, por exemplo, e você não ter um olhar acolhedor para tudo e para todos, inclusive para você mesmo, né? Isso nos remete a essa outra questão aqui, ó.
Eu já vi muitas pessoas que colaboraram na Casa Espírita dizendo que vêm para trabalhar para Jesus. E olha essa figura aí, né? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: Jesus precisa de você? Ou é você que precisa de Jesus? Vamos pensar um pouquinho? Quem precisa de quem? Então, você tem que mudar um pouco o seu pensamento. Você não está vindo trabalhar para Jesus. Você está vindo trabalhar com Jesus. Faz uma diferença que você não tem ideia. Por quê? Porque, infelizmente, eu já vi pessoas que dizem trabalhar para Jesus destratando outras pessoas, se incomodando porque as pessoas não estão fazendo as coisas do jeito que ela acha que tem que ser feito. Ela está vindo aqui, ela está se dedicando para Jesus, e ela está, às vezes as pessoas não estão seguindo o que ela acha que é certo e por aí afora. Então fica uma pessoa impositiva. Quando você está trabalhando com Jesus, você está trazendo Ele com você, tá certo? Ele vai estar do teu lado. E aí Jesus não é impositivo, Ele não é, sabe, Ele não é aquele que condena, Ele é amoroso, Ele é acolhedor, Ele é fraterno. Jesus foi o que mais acolheu as pessoas mais desesperadas desse mundo. Basta a gente olhar no Evangelho, né? Com quem Ele conviveu, né? Então vamos pensar nisso. O seu trabalho não é para, mas é com Jesus. Faz uma diferença na tua vida e faz uma diferença na Casa Espírita que você não tem ideia. A Casa Espírita se transforma, ela se ilumina com trabalhadores e voluntários que têm esse tipo de pensamento que eu estou falando agora. É possível então você se dedicar com alegria? É uma pergunta que eu faço. Você já parou para pensar, às vezes, que você vem para a Casa Espírita, às vezes estão colocando ali no automático, que você vem azedo, às vezes, vem chateado, vem preocupado com outras coisas? Será que não tem que chegar aqui e vir com alegria? Puxa, hoje é meu dia de ir no GEMB, hoje é o dia que eu vou lá fazer uma palestra, é o dia que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, é onde eu me sinto bem em fazer essas coisas. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque se você não vem com alegria, você vem com azedume, ou então você vem por obrigação, ou então você vem para fazer a pseudo-troca com Deus, né? Olha, Deus, estou aqui trabalhando no GEMB, tá? Faz uma anotação aí, por favor, na minha ficha. Isso é troca. Você se torna uma pessoa amarga e você destrata a si e as pessoas. E eu não consigo conceber um voluntário numa casa espírita tratando mal uma pessoa que chega, uma pessoa que está em desequilíbrio, precisando de ajuda. Então, o espírito é aquele que tem que trabalhar com alegria, porque sabe que está trabalhando para si. E finalizando aqui, será que precisa ter comprometimento? O que vocês acham? Eu sou um espírita, eu sou voluntariando, se não for hoje vai outro, vai ter alguém lá. Imagine se todo mundo pensar assim. Vai chegar, só tem lá o dirigente, e de repente, porque o dirigente é mais comprometido, aliás é por isso que ele foi escolhido como dirigente, tá? Vai estar lá o dirigente e os frequentadores, e os voluntários não foram porque não tem um comprometimento adequado. Então isso remete àquilo que eu já falei da escolha que você tem que fazer, tá? Da responsabilidade que é escolher a atividade espírita. Comprometimento tem que ser máximo nesse aspecto, principalmente porque você está lidando com a espiritualidade em si, e um compromisso que você tem com os espíritos, inclusive, tá bom? E eu falei que eu estava terminando, mas agora eu acho que eu estou terminando mesmo. Cuidado, gente, com os melindres. Olha que linda essa menininha, né? Apesar dela ser lindinha, ela está fazendo o bico ali, o xoxo, né? O melindre é algo que acontece quando você se sente, de alguma forma, não satisfeito com algo que está acontecendo. Então você queria que a coisa fosse de um jeito e as pessoas estão fazendo de outro. E aí, se elas não fazem do teu jeito, você se melindra. Bom,
questão que eu quero fazer é a seguinte: você está inserido num grupo e o grupo pensa diferente de você? Será que é você que é melhor que todo mundo que o grupo? Ou o grupo tem pensamentos que são diferentes dos seus e você não consegue se encaixar? O que é que tem que acontecer nesse momento aí? Mudar o grupo inteiro para satisfazer você? Olha, o que tem de espírita que se milindra com coisas é porque o ego é maior do que a própria vontade de trabalhar, entendeu? A vontade de transformação. Então não cabe milindre no voluntário espírita, pelo amor de Deus. Repense os seus conceitos. Se você não se encaixa ou não se enquadra dentro daquele grupo, busca outro. Ou então tenta convencer as pessoas, mas de uma forma amorosa, não impositiva. Porque enquanto você continuar se milindrando, você não está aprendendo nada. Essa que é a verdade. Está perdendo um tempo danado na sua dedicação como voluntário espírita. Tá? Concluindo, quem é o espírita? Nós já vimos que é alguém que tem às vezes maiores problemas que outros. Qual é o papel do espírita? Não é só se dedicar à causa espírita na casa espírita, mas é estudar de fato, é se transformar, é ser feliz, é se compromissar de forma responsável e é viver num mundo com o comportamento espírita para ajudar a transformar o mundo. Gente, vocês não têm ideia das coisas lindas que é você ouvir de repente, sabe, alunos falando para você que eles começaram a vir na casa espírita, começaram a estudar. Os pais, por exemplo, ou o namorado, ou os irmãos eram contrários, criticavam. E aí, conforme a pessoa foi se transformando, a família começou a ficar admirada do comportamento da pessoa e querem também ir. Ou então, agora tem alunos trazendo aí os seus parentes. É a coisa mais linda de saber que isso existe. Mas por quê? Porque acontece desta forma, não impositiva, pela transformação e pelo comportamento lá no mundo. Tá bom? Então, se você quer saber qual é a importância do teu comportamento no mundo e o teu comportamento como espírita, está aí. Eu espero ter passado isso nessa palestra de hoje, tá bom? Está aqui a minha carinha de agradecimento, né, por vocês terem me ouvido por esse período aqui, tá? Agradeço muito a oportunidade.